Palavra de Deus o encontra nesta noite no Evangelho de Mateus, capítulo 6. Primeiro Evangelho, primeiro livro do Novo Testamento, capítulo 6. Vamos focar do verso 25 a 34. Nós vamos ler uma parte do chamado Sermão do Monte. E Jesus prega esse sermão que nos fala da vida no reino de Deus, os princípios, a forma da vida no reino de Deus. E a este ensinamento que vamos ler, que pertence àqueles que estão no reino de Deus através da redenção em Cristo Jesus. Mateus 6, do verso 25 a 34. E deixe-me enfatizar, abençoado texto é esse. Talvez a maior parte de nós deveria ler esse texto todos os dias. Faria um grande benefício e seria uma ajuda necessária na nossa caminhada. Vamos ouvir a palavra de Deus, vamos receber a palavra de Deus. Diz assim, Jesus falando: portanto, eu lhes digo, não se preocupem com sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, possa acrescentar uma hora que seja a sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, amanhã lançada no fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem, dizendo, que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. O verso 31, Jesus diz, portanto, não se preocupem. Traduções antigas traduziam esta frase de uma forma que eu entendo ser mais proveitosa. Diziam elas ou dizem, não andeis ansiosos. Portanto, não se preocupem, não andeis ansiosos, dizendo o que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir. No verso 34, nós temos um outro portanto. Jesus assim diz, não se preocupem ou não andeis ansiosos com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Fomos mais uma vez abençoados pela leitura da palavra de Deus. Que ela nos edifique nesta noite. Há nos Estados Unidos uma clínica muito reconhecida, chamada Clínica Mayo. E o fundador dela, já falecido há algumas décadas, o médico renomado, ele disse o seguinte: a ansiedade afeta a circulação, o coração, glândulas e todo o sistema nervoso.
E aí ele conclui: nunca conheci um homem que morreu de trabalhar, mas muitos que morreram de preocupação, ansiedade e incertezas. Ansiedade, preocupação com aquilo que não está à nossa mão ainda, um depois, um futuro. Ansiedade, pensando então no que poderá vir, uma marca da existência humana. Vivemos no tempo entre o passado, o presente e o futuro, e aí estamos nós, mas vivemos entre esses três tempos, ao mesmo tempo limitados ao presente. Como é que nós vamos nos relacionar com essas coisas, particularmente com o futuro? E Jesus Cristo nos mostra o caminho. Ele diz aqui: não se preocupem ou não andeis ansiosos. É uma ordem no negativo, uma proibição. Não se preocupem, não andeis ansiosos. E o termo aqui, preocupar ou ansioso, que Jesus usa, é um termo que tem na sua etimologia a ideia, o conceito de estar dividido entre duas realidades, duas direções. E você então fica ali entre uma e outra, e isso faz um grande mal. Você não está aqui nem ali, fica entre as duas coisas. E aí está o drama humano chamado de ansiedade, que bate a porta do nosso coração com frequência em todo ser humano. E nós podemos pensar na ansiedade rapidamente em algumas formas. Há uma forma que é mais específica, uma forma específica que se divide em outras subformas. A específica, por exemplo, aquela preocupação ou ansiedade momentânea. Amanhã tenho uma entrevista para um novo emprego que eu estou me candidatando. Tenho um exame na escola, por exemplo, ou vou fazer um exame médico. Então é com relação a algo específico que eu tive uma ansiedade que pode desaparecer assim que aquele fato aguardado for realizado. Mas ainda na direção de coisas específicas, isto é, que tem um relacionamento com algo mais específico, nós temos a ansiedade, podemos chamar de crônica, aquela que perdura, que permanece. E é com essa que o Manual da Psiquiatria, o DSM-5, se preocupa mais. E há diversas formas, há aquelas fobias, não é? O agorafobia, o medo do espaço aberto, ou de estar no meio lá do público, da multidão. A acrofobia, medo da altura, algumas pessoas têm uma ansiedade tremenda com relação a isto. A claustrofobia, o medo de estar, a fobia, não é? O temor e a ansiedade de estar num lugar apertado, muito fechado. E aí então é crônico, a pessoa vive sempre com esse drama, mas é direcionado também a algo mais específico. Se sabe qual é o drama, é a altura, é o lugar apertado, é o público, etc. Mas há aquela ansiedade crônica que pode ser chamado de idiopática, isto é, não se saberia a razão, a causa. A pessoa tem crises de ansiedade. Está de repente está ali parada e vem crises de ansiedade. E aí entende-se então que não há uma causa específica. Na verdade, me parece que é mais verdadeiro dizer se desconhece a causa, mas ela existe. Alguma coisa levou a esse estado crônico de sentir ansiedade. Estas formas específicas acontecem, estão por aí. E há também, além das específicas, aquilo que chamaríamos de genérico. O que os filósofos da corrente filosófica existencialista chamam de Angst, uma palavra do alemão, que é o desassossego, angústia, o sentido de sentir uma angústia. E isto é comum a todo ser humano, segundo esse pensamento filosófico. E aí não é relacionado a nada específico, é realmente um drama existencial, isto é, diante da vida. O ser humano sabe que nada ele é finito, nada lhe é garantido. É um drama todo de perspectiva de cosmovisão, visão espiritual, de como eu vejo a vida, quem eu sou. Sou aí esse ser entregue ao nada, sou um acidente nesse universo e sofro porque tenho consciência disso.
Não tenho nenhum poder, nenhuma resposta, nenhum sentido, mas sou consciente disso. Então a angústia, no sentido da ansiedade, como uma angústia que vem no ser humano na dimensão emocional, espiritual. A verdade é que a ansiedade é um desafio muito humano. Ser humano é ser suscetível à ansiedade. Alguém sofrendo de ansiedade aqui hoje? Alguém carregando uma ansiedade, seja qualquer dessas formas que tratamos aqui? A palavra do Senhor é para você. Mas a verdade é que todos nós somos afetados por esse drama, em alguma medida, em algum tempo, variando. Todos nós precisamos dessa palavra de Jesus Cristo. Quando Ele fala porque Ele conhece o nosso drama. Ele falou porque Ele sabe do nosso coração, da nossa necessidade. Uma palavra muito oportuna. Nós, talvez, mesmo como discípulos de Cristo, e conhecendo e tendo para nós essas verdades profundas que Jesus colocou aqui, mesmo assim, nós como crentes, talvez neste lado de cá do rio da eternidade, nunca estaremos totalmente livres. Na nossa pequenez, na nossa fé fraca, talvez nunca estaremos totalmente livres, mas todos nós podemos nos a desenvolver, aprofundar em nossa fé, na santificação, e então em muitas coisas sermos beneficiados, inclusive em sofrermos menos com ansiedade, dominar mais. E a palavra de Deus então nos chama a essa administração. Administre a ansiedade. Ela está aí, ela vai bater a porta sempre, ela nos rodeia, e o que nós vamos fazer? Nós não conseguimos jogar fora. Ela nos cerca por detrás, pela frente, quando menos esperamos, ela vem com um golpe traiçoeiro e nos apanha. O que fazer? Quando nos deparamos com ela? Administrar a palavra de Deus. E é aqui Jesus Cristo nos dá total a condição, embasamento, para eu e você termos uma atitude, um relacionamento, se podemos dizer assim, com ansiedade de uma forma muito mais saudável, mais agradável. Administre, você está administrando a sua ansiedade ou não? Está sendo derrotado, massacrado por ela? A palavra de Deus é para você. Como administrar? Enquadre como inútil. Ansiedade é algo totalmente inútil. Está aí, já disse, tão presente à nossa volta, é tão parte do ser humano, mas é totalmente inútil. Por isso que Jesus diz: quem de vocês, por mais que se preocupe, por mais ansioso que fique, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Nós não temos nenhum controle do próximo minuto, da próxima hora, da próxima semana, do próximo ano. Então, tudo aquilo que nós sofremos em termos de ansiedade, que tem a ver com o próximo minuto, a próxima hora, a próxima semana, o próximo ano, é inútil, porque não temos nenhum controle. E a nossa ansiedade não vai nos dar nada em relação ao futuro. Agora, precisamos ler com cuidado. E Jesus Cristo não está nos ensinando aqui uma irresponsabilidade para com a vida. A Bíblia não ensina isso, e nem mesmo nesse texto aqui. Jesus diz: basta cada dia o seu próprio mal. Há o que se fazer hoje. Há aquilo que temos que fazer que cabe ao hoje. Talvez pensando até no futuro, mas sabendo que é somente um passo menor dentro daquilo que é possível ao hoje. E depois de ter feito tudo o que pertence a hoje, as preocupações de agora, confiar no Senhor, porque não sabemos se todo o nosso preparativo irá ser suficiente, adequado para o amanhã. Então, a Bíblia não nos ensina, Jesus Cristo não está nos ensinando a imprudência, a irresponsabilidade para com a vida. Ele diz, aliás, o vosso Pai Celeste sabe que vocês precisam dessas coisas. Ele não está descartando que nós temos coisas que nós precisamos. Inclusive, ele está citando aqui mais, abordando mais o que? Coisas materiais, do alimento, do vestimento, etc. O vosso Pai Celeste sabe que vocês precisam disto. Então, não é a questão de abrirmos mão da vida, nos tornarmos aí, entrarmos numa espiritualidade que Deus sabe, então nós não vamos nos preocupar em sermos responsáveis hoje. Deus me dá esse momento, das oportunidades agora, e eu vou de forma relapsa abandonar tudo isso. Não é isso que ele está ensinando. Mas há a ansiedade que Jesus está abordando aqui, e tem a ver com o nosso
preocupação. O que é a preocupação? É ocupar-se de forma antes dela chegar, antes de acontecer. Ansiedade. Nós vivemos então aí entre o presente e o futuro. E nós temos o presente, mas nós queremos no presente abraçar o futuro. E nós ficamos então entre o real e o possível, a possibilidade. E o real, então, que é do presente, nós achamos que podemos também assumir o possível do futuro. Nós ficamos entre o hoje e o amanhã. É preciso, então, entender essas diferenças, dessas dimensões, para sabermos o que é hoje, o que Deus espera de nós hoje e o que é a ansiedade que se refere ao depois que nós ainda não temos. Precisamos, então, enquadrar a ansiedade como inútil, se é que nós vamos administrá-la. Senão, nós seremos administrados por ela. A ansiedade é ineficiente, é impotente. Ela não pode fazer nada. Nada. Quando pensa na ansiedade, ela consome, não é, nossos pensamentos, nossas emoções. Elas nos dão um trabalho tremendo, nos ocupa. E aí nós ficamos parecidos com o quê? Nós ficamos parecidos com aquele ratinho, um hamster, que você tem dentro de uma gaiolinha na casa, ou quem tem sabe como é que é. E aí você precisa, eles são cheios de energia. E fechados numa gaiola, você precisa achar jeitos de usar a energia deles, ou eles gastarem energia. Então se coloca uma roda lá dentro. E eles entram naquela roda e giram. Você sabe, já viu, sabe como é. E é dito que um ratinho, por exemplo, que passa a vida dentro daquela gaiola e ele ocupa seu tempo dentro daquela roda que gira, ele pode correr 120 mil quilômetros durante o tempo de vida dele. 120 mil quilômetros dentro daquela roda. Toda a energia da vida dele ele gasta ali. Só tem um probleminha. Chega a lugar nenhum. Assim é a ansiedade. É como uma roda que nos consome. Ele nos leva a lugar nenhum, não vai resolver nada amanhã. Nós precisamos lembrar disso. É o que Jesus Cristo está nos apontando aqui. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora à sua vida? Não pode. Vai se preocupar, se arrebentar, não vai poder fazer isto. É inútil, totalmente inútil. Um marido perguntou à sua esposa, por que você se preocupa tanto? Se isso não muda nada. Ela disse, muda sim, porque aquilo com que eu preocupo, nada acontece. Parece verdade, mas não é. É uma ilusão nossa. As mulheres são conhecidas como muito ansiosas. Mas a verdade é que os homens, nos dizem os especialistas, também têm a sua ansiedade. Dizem os especialistas que uma ansiedade muito comum entre os homens, verdade, que assumem família, eles conversam entre eles, os homens, muito sobre política, economia, esportes, etc., e não abrem para os outros o que está lá dentro, mas têm uma preocupação primeira, a segurança e o sustento financeiro da família. São muito ansiosos em relação a isso. Eles se consomem em relação a isso. Mas seja como for, homem e mulher, a verdade é que nós não temos nenhum controle, a ansiedade é inútil. Você precisa enquadrar isso, lembrar isso, é o que Jesus chama você a fazer. Administre a ansiedade, então, enquadrando como inútil. E aí, não pode se parar somente nesse passo. Toda vez que a Bíblia ensina sobre nós deixarmos algo que não convém, ou nesse caso que é inútil, a vitória espiritual não é só naquilo que a gente tira. A vitória espiritual, o caminho bíblico, é sempre colocar no lugar algo diferente. Quando entra aquilo que a Bíblia diz para nós termos em nossas vidas, vai embora o que não deve estar lá. E o que é que devemos colocar no lugar da ansiedade? Precisamos colocar a providência de Deus. Administrar a ansiedade é firmar-se na providência. O texto de Jesus é
todinho sobre esta verdade, que Deus é o provedor. Deus é o provedor. Jesus disse, não temas. Essa expressãozinha de Jesus é o comando dele no negativo que mais aparece nos evangelhos. Não temas, não temas. Diversas vezes Jesus diz isto. Temor. Temor nos leva à ansiedade. Temor é sobre algo que não aconteceu ainda, mas achamos que pode acontecer. Não temas. E aí ele vai dizer aqui nesse texto, não andeis ansiosos por coisa alguma. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Por quê? Como? Porque o vosso Pai Celeste, o seu Pai Celestial, cuida de você, Ele sabe das suas necessidades. Há uma providência. Há uma providência. Depois de tudo dito e feito por mim, o futuro, o dia de amanhã, só Deus pode garantir que as coisas serão dadas a mim conforme eu preciso. Essa é a grande verdade, não é? Se não for a providência de Deus, qual é o caminho para o coração humano? Prepotência e soberba. Eu posso e faço acontecer. E o ser humano caminha por aí até o dia em que ele toma um tombo, aquele tombo tremendo, quando toda a sua prepotência e soberba vai embora. E um pastor conhecido que foi trabalhar numa igreja, num bairro um tanto afluente, lá na cidade de Dallas, e havia uma pessoa dona de um banco, aqueles bancos locais que é muito comum nos Estados Unidos, uma pessoa de muitos recursos. E essa pessoa tinha um netinho, garotinho, manifestou um problema de visão muito sério. E o diagnóstico é que ele iria perder a vista. Este homem tinha recursos. Ele levou esse neto para todo lugar possível, nos Estados Unidos e fora, buscando recursos avançados da medicina. E ninguém podia responder ao problema. E esse pastor que eu conheci foi visitar esse banqueiro nesse drama. E ele disse para esse amigo meu, esse pastor, o seguinte: quando entraram no assunto que tanto o machucava em relação à visão do netinho, o banqueiro afirmou: eu sou um homem muito pobre. Eu sou um homem muito pobre. Mais cedo ou mais tarde nós haveremos de descer do trono e saber que toda prepotência e soberba não nos garante o que nós pensamos que garante. Ou então nós haveremos de ficar não na soberba e na prepotência, mas vamos ser paralisados pela ansiedade. Quantas pessoas ficam paralisadas pela ansiedade? Se não for a providência de Deus em nossas vidas, vamos para a prepotência, ou vamos para a paralisação, ou também, terrível, para algum tipo de fuga. Aquelas pessoas que parecem serem muito trabalhadoras, na verdade, no coração, uma grande ansiedade. Não é virtude, mas simplesmente fuga da ansiedade, tentando sobrepor a ansiedade, ou talvez algum vício, ou outra atividade qualquer. Até algumas atividades boas, aprovadas, que são feitas por causa da ansiedade. Sem Deus nós ficamos numa situação terrível, porque não temos a providência, o conceito da providência, e estamos então, de alguma forma, lidando com a ansiedade, mas de formas maléficas e terríveis. A verdade é que nós precisamos nos firmar na providência, é o chamado de Jesus Cristo, confiarmos no Senhor como aquele que tem o nosso futuro nas suas mãos e pode nos dar aquilo que nós precisamos e fazer com que o fruto do nosso trabalho hoje possa amanhã nos beneficiar. Precisamos firmar na providência. Houve um pastor na Inglaterra, muito conhecido na história da igreja, chamado John Wesley, fundador da igreja metodista,
e um homem de Deus, viveu no século XVIII, ele disse o seguinte: não posso ficar ansioso assim como não posso usar palavras obscenas. O que ele quer dizer é que a ansiedade é uma forma de pecado. Por quê? É uma forma de não se confiar no Senhor e confiar-se em si mesmo e caminhar para o pior. Nós precisamos aprender a confiar mais no Senhor. Isto é santificação, isto é chegar mais perto de Deus, firmar-se na providência. Por que nós nos firmamos na providência? A nossa fé está enfraquecida, ou talvez está imatura, precisa ser aprofundada. Precisamos buscar crescer no Senhor nesta área. E isto se consegue como? Disciplina espiritual. Disciplina espiritual. A oração, a busca da palavra, o meditar na palavra e alicerçar nossas vidas nas pressuposições, nos fundamentos da palavra de Deus, nossos pensamentos serem dirigidos pela palavra e não pelo mundo, pela televisão, pelas notícias. A luta do ser humano espiritual é uma batalha dos pensamentos. Ali nós somos derrotados ou somos vitoriosos. A questão é o que está formatando nossos pensamentos, quais são as bases deles, quais são os pressupostos deles. São os pressupostos da palavra, a visão de Deus em nossas vidas, do Deus soberano, de Deus da providência, que nos amou em Cristo, nos recebeu para Ele eternamente. Estamos em paz com Deus e cremos em que Ele é ou não. Precisamos fortalecer a nossa fé, e a fé fortalecida nos leva a nos firmar na providência. Administrar então a ansiedade é, de um lado, enquadrá-la como inútil, não darmos valor a ela, e por outro, sim, nós centralizarmos, nós focarmos, nós nos firmarmos na providência do Senhor, enquanto atravessamos dias bons e dias difíceis. Então, como fazer? Como fazer? É preciso que nós cuidemos da nossa perspectiva. É preciso reorganizar a nossa perspectiva. Nossa perspectiva está organizada o quê? Pelo nosso passado rompido com Deus. Trazemos as marcas ainda em nós. E nós ainda recebemos influências do mundo que não pensa em termos de depender da providência de Deus, mas pensa no poder humano. O ser humano tem o controle da sua vida e pode ditar a sua história. E nós precisamos então abandonar essas perspectivas, esta cosmovisão, e abraçarmos a perspectiva bíblica a partir de fundamentos como este que Jesus nos coloca aqui. Como é que nós reorganizamos nossa perspectiva? Precisamos nos aprofundar na reflexão. Nossa reflexão está rasa. Nós precisamos aprofundarmos naquilo que a palavra de Deus nos chama a pensar. Por exemplo, como esse texto aqui de Jesus Cristo falando no Sermão do Monte. Precisamos meditar nisso. Precisamos ser ensopados, nossa mente ser ensopadas por essas verdades. Precisamos aprofundar a reflexão e então aprofundar nossa consciência da perspectiva bíblica. Nos alicerçarmos na perspectiva bíblica, e não daquela da mídia, da televisão, do jornal, da política, em primeiro lugar. Reorganizar a minha perspectiva, minha forma de ver. Preciso tirar os óculos que o mundo me deu e que eu abracei antes de conhecer a Cristo, e colocar os óculos que Cristo me coloca, me dá, como aqui nesse texto que nós lemos. Ver a vida, ver o presente, o futuro, a partir das verdades da palavra de Deus, principalmente, então, de Deus como grande provedor. Reflexão, tomar consciência, perguntinhas que devemos trazer ao nosso coração, à nossa mente, à luz da palavra. Qual é o problema que está me levando a ficar afligido, perturbado, angustiado, ansioso? O que é esse problema? Eu tenho consciência de o que é, e talvez está ali, eu estou ansioso, e eu não paro para dissecar a questão e dizer, é esta a questão aqui. Então é isto que eu preciso tratar com Deus, é isto que eu preciso organizar dentro do que a palavra de Deus diz. Reflexão, oração, vida devocional, quando eu trato o que está me trazendo inquietações.
E aí perguntar: o que Deus espera que eu faça hoje em relação a essa questão? Note bem, o que Deus espera que eu faça hoje. Não o que eu faça amanhã, isso vai dar ansiedade. Isso não é descansar na providência de Deus. Eu preciso saber e pensar naquilo que pertence ao hoje. Basta cada dia o seu mal. Jesus diz, sim, há aquilo que temos que fazer hoje. Coisas que nos incomodam, desafios. Mal aqui que ele está colocando, não no sentido moral, mas das preocupações da vida. O que cabe hoje? O que Deus pede de mim que é somente o que eu posso fazer hoje? E o que é que eu tenho que separar desse problema que pertence amanhã? E aí perguntar, o que preciso entregar a Deus? O que é que eu preciso descansar nas mãos de Deus? E essa reflexão e esta tomar de consciência, nova perspectiva, é uma oração, uma reflexão que eu preciso repetir, talvez muitas vezes, e dia após dia, enquanto a questão perdura. Não é uma vez apenas. Há uma manutenção que eu preciso fazer no meu coração, porque ele devagarzinho já começa a voltar para onde não deveria ir. A moda antiga. Eu preciso reorganizar a perspectiva, eu preciso de reforço espiritual. E reforço espiritual. Por isso, a oração constante, a palavra constante em nós, o cultuar com a igreja constante, são coisas fundamentais. Reorganizar a perspectiva. Olhar a realidade. Deus, quem é Ele? Quem é Ele? Ser humano, eu, quem é o ser humano? Quem sou eu? Quem é Deus? Quem sou eu? Cada um, na minha cabeça, na minha perspectiva, cada um no seu devido lugar, lugar que pertence a cada um. Não eu avançando para o lugar de Deus, e muito menos eu trazendo Deus para a minha realidade, como se Ele fosse um que tivesse suas limitações como eu. Organizar essa realidade com a palavra de Deus. Quem é o Senhor? Quem sou eu? E diante de quem Ele é, de quem eu sou, o que é o presente e o que é o futuro? Diante do que Ele é, de quem eu sou, o que é o presente e o que é o futuro? Perspectiva. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Jesus nos remete à perspectiva de quem pertence ao reino de Deus, ao reinado de Deus, reinado soberano absoluto. Eu estou no reino de Deus pela graça de Deus em Cristo, pertenço ao reino de Deus. Deus é o rei soberano sobre a minha vida, presente e futura. Diante da realidade, quem Deus é, quem eu sou, presente e futuro, o que eu devo fazer? Jesus diz, busque em primeiro lugar o reino de Deus, não estas coisas. Isto é, primeiro traga o seu coração a viver as verdades do reino. E aí está o caminho para administrarmos a ansiedade, reorganizando a nossa perspectiva. A prioridade é a oração de entrega. Senhor, isso está me tirando sono, consumindo. Preciso entregar isto ao Senhor. Tempos atrás, estava com uma questão que estava me incomodando, eu estava pensando muito nela. É interessante como certas coisas simples Deus usa. E eu passei num lugar e tinha uma frase assim: Deus é maior que o seu problema. Naquele momento, minha cabeça deu uma reviravolta. Não porque essa frase é inspirada, mas é porque quando eu li aquela frase, me veio à mente o que a palavra de Deus diz. Essa frase, ela tem algo a dizer correto e que eu deveria ouvir na ocasião, porque ela resume bem aquilo que a palavra inspirada de Deus nos diz. E veio à minha mente, isso que está me consumindo é menor do que meu Deus. Foi um alívio muito grande ao meu coração.
naquela ansiedade que eu vivia. A oração da entrega. Senhor, o Senhor é Senhor de tudo, o Senhor é maior, e eu vou esperar no Senhor. Vou ficar com o mal de hoje, com os deveres de hoje, com a responsabilidade de hoje. E o de amanhã, o Senhor sabe. Ações de graças, trazermos a Deus a nossa gratidão. Isso nos ajuda muito em termos de nós nos reorganizarmos na perspectiva. Nós focamos num problema, ficamos ansiosos e ficamos de um jeito como se Deus nunca fez nada. Ficamos sem memória espiritual. Não lembramos de como nós já atravessamos outros vales e Deus esteve conosco. E quantas coisas que nós pensamos agora, como é que vai ser? E vencemos. Deus deu a saída. O livro de Lamentações chamado de Jeremias, é um livro realmente de lamentações, porque são algumas expressões breves ali, quando houve a destruição, ali o exílio, a destruição de Jerusalém. E naquele momento terrível de desesperança e de tantas questões sobre o futuro do povo de Deus, Lamentações 3:21 diz o quê? Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Memória espiritual. Memória da minha história com Deus. Eu não comecei a vida com Deus ontem nem hoje. Eu já vi o Senhor agindo antes. Já vencemos. Nós podemos ir em frente. Eu penso aqui na nossa igreja, e nesses dias eu conversei com uma pessoa que foi membro desta igreja quando nós fizemos o esforço para comprar esse terreno. E ele não, depois foi embora, não mais parte da nossa igreja. Mas tive um contato com ele recentemente. Ele disse, que coisa aí, que vocês estão nesse momento. Eu me lembro quando nós pensamos em comprar aquele terreno. Eu vou dizer uma coisa, eu achei que era uma loucura. E onde nós chegamos, como chegamos? Como? Eu sei, porque a igreja tinha uma conta no banco altíssima e financiou tudo assim. Porque nós ajuntamos todos os valores necessários, conta fechada, era só fazer. Foram questões, um futuro aberto, que desconhecíamos, e aqui estamos nós. Isso para falar de algo material, um foco de Jesus, as coisas materiais. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança, não aquilo que me traz mais preocupações. Por isso, cuidado para não ficar ouvindo a mídia, amigos que não têm o temor do Senhor, não são do reino, não encontraram-se com Deus em Cristo ainda. Cuidado com essas perspectivas. Você é do reino, você tem história com o reino, você conhece o reino de Deus. E aconselhar-se a comunhão dos irmãos, na minha ansiedade, buscar aquele que pode me exortar, orientar biblicamente, pode orar comigo. A força da comunhão. Dentro da igreja, isso nos é provido. Não preciso ficar sozinho, administrando a ansiedade. Alguém ansioso aqui? Certamente todos nós lutamos com a ansiedade. A palavra de Deus, então, é para você. E Jesus Cristo tem uma preocupação com o meu drama de ansiedade. E Ele, preocupado, me traz esse ensinamento tremendo que precisamos meditar sempre. Preocupação com o futuro, preocupação com relacionamentos, preocupação com finanças, preocupação com a saúde. Ansiedade, mas pode ser administrada. A palavra de Deus nos dá recursos, Jesus Cristo nos dá recursos. O apóstolo Paulo tocou no assunto também. Na carta aos Filipenses, carta que ele escreve da cadeia, da prisão. O que um homem na prisão pode dizer sobre a ansiedade? Ele diz assim, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Não andeis ansiosos. Então é só para proibir. Não pode ficar ansioso. Não. Há o outro lado da moeda. Enquadramos como inútil, mas nos firmamos na providência. Não andem ansiosos. E o que eu faço no lugar disso aí então? Em tudo pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus.
E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e mente de vocês em Cristo Jesus. É preciso que o meu coração entre nessa dimensão e levar a Deus a ansiedade e deixar diante dele para que a paz do Senhor venha sobre mim. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela orações, súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Vamos lembrar as palavras do teólogo, pensador Agostinho, que teve uma conversão marcante lá no IV século. No seu livro de memórias, ele vai afirmar logo na abertura do livro o quê? Ó Deus, Tu nos criaste para Ti, e os nossos corações estão profundamente inquietos, até que encontrem descanso em Ti. Não adianta. Se você tem 2 camisas, está preocupado porque precisaria de mais uma. Se você tiver mais uma, você continuará preocupado. Ansiedade é algo que nasce no coração humano, é próprio deste mundo. O descanso virá de outro lugar. Tu nos criaste para Ti mesmo. Os nossos corações estão profundamente inquietos, até que encontrem descanso, não no número de camisas que tem, mas encontrem descanso em Ti. Que o Senhor assim nos fortaleça. Oremos.